8h17. Nós estamos aí acompanhando e procurando dar informações para que você possa formar sua própria opinião e escolher melhor candidato a prefeito, melhor candidato a vereador e por aí afora. E, logicamente, que informação ajuda bastante. Por isso, nós pedimos aqui a participação do doutor Alberto Rolo, que é advogado eleitoral, para conversar um pouco conosco. Doutor Alberto Rolo, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. É sempre um prazer falar com você e com os amigos do Jornal Nova Brasil. Obrigado. Então, primeiro um esclarecimento, o seguinte, o IBGE acabou de dizer que em pelo menos uma centena de cidades do Brasil tem mais eleitor do que gente. Como é que pode isso? Isso é curioso, Heródoto, mas é possível, porque na verdade o domicílio eleitoral, que é onde o eleitor vota, não é necessariamente no mesmo município que ele mora. Então tem muita gente que sai do seu município de manhã e volta só à noite, porque vai trabalhar em outro lugar e pode perfeitamente transferir o seu domicílio eleitoral para essa cidade onde ele trabalha. Então, às vezes acontece, tem município que tem mais eleitor do que habitante, sim. Isso não nos leva, né, àquela época antiga da República Velha com o chamado eleitor fantasma, não, né? Em alguns casos, sim, e o Código Eleitoral prevê formas de fiscalização disso. Lógico, pode ter transferências a mais, principalmente quando o município é muito pequenininho, transferência de 10 ou 15 eleitores, uma transferência irregular, porque algum candidato providenciou isso e combinou isso, 10, 15 votos podem fazer diferença. Então, o Código Eleitoral tem como fiscalizar isso. Doutor Alberto Rolo, nessa eleição que todos nós vamos participar para escolher prefeito, escolher vereadores, em algumas cidades também a gente vai ter o que se chama consulta popular. O que é exatamente uma consulta popular? Veja que interessante, né? Um mecanismo da nossa democracia. Qualquer consulta popular significa consultar os cidadãos, consultar o povo se quer alguma coisa ou não quer alguma coisa. Então foi aprovada uma emenda constitucional, número 111, é fácil de decorar, 111, em 2021, não faz tanto tempo assim, que prevê, que permite consultas populares. Ou seja, quando o eleitor for votar nestas eleições de 2024, alguns municípios também fizeram consultas, vão fazer uma pergunta. Eu dou exemplo já. Eu pesquisei, então nesse ano de 2024 serão 5 consultas. É pouquinho ainda, mas se a gente se acostumar, a gente aperfeiçoa a nossa democracia. Então serão feitas 5 consultas em 5 municípios diferentes. Uma dessas consultas é no município importante, que é Belo Horizonte, então é a única capital. E qual é a consulta que vai ser feita lá, Heródoto? Se pode ou não pode mudar a bandeira do município. Então, nada melhor do que a Câmara perguntar para a sociedade, para os eleitores lá de Belo Horizonte, se eles querem ou não uma mudança na bandeira do município. Então, quando o eleitor for votar nestes 5 municípios, vai votar para vereador, depois para prefeito, e aí depois vai votar nessa consulta popular, sim ou não. Uma vez decidido um sim ou não, isso é acatado automaticamente ou não? Sim, se for, nós temos aí 2 formas de consulta popular, né? Plebiscito e referendo. Plebiscito significa antes da norma estar pronta. Então, se a consulta responder sim, tem que mudar a bandeira lá de Belo Horizonte, então a Câmara vai providenciar essa alteração legislativa. Lógico que já tem um modelo, né? Já existe um modelo e aí o cidadão, o eleitor em Belo Horizonte vai poder escolher se quer a atual ou quer a nova, mas já sabe qual é. E a outra possibilidade é referendo. O que é referendo, Heródoto? A diferença com um plebiscito. O referendo é a consulta popular depois que a norma já está em vigor. Então, o eleitor, o cidadão, já sabe, já sente os efeitos daquela norma e vai responder na consulta popular se quer que continue ou não, mas sempre, depois da consulta popular, o resultado tem que ser obedecido pelo legislativo local. Doutor Roberto Rolo, a consulta popular vai valer só para eleições locais, como as próximas que nós vamos ter, ou elas podem valer também para as eleições nacionais em 2026? Podem valer também para eleições nacionais, aí vai depender da convocação de cada casa legislativa. Então, nesse ano, eleições municipais, nos 5 municípios que nós falamos, foi a Câmara Municipal que aprovou essa consulta popular. Nas eleições gerais, então, no caso dos estados, tem que ser as assembleias legislativas, e se for na eleição nacional, o nosso Congresso Nacional é que tem que aprovar.
doutor Roberto Rola, quem é que tem... como é que o cidadão comum pode propor? Como é que a gente chega até essa proposta para que ela possa ser levada à frente e submetida, então, aí à apreciação dos eleitores? Sim, os cidadãos comuns podem propor, mas aí tem aquela regra de adesão, né? De um mínimo de adesão para que essa consulta... Primeiro, uma proposta, né, de lei, um projeto de lei seja aprovado no Congresso, e aí esse projeto de lei pode trazer uma consulta popular. Então é possível sim, mas aí tem que ter um mínimo de assinaturas, um mínimo de adesão. Agora, o que é importante a gente falar, se a gente fizer a comparação com os Estados Unidos, Heródoto, é que lá eles estão muito mais acostumados a essas consultas populares, e é uma forma de democracia direta, é uma forma do cidadão, do eleitor participar diretamente. É lógico que a gente tem uma democracia representativa no Brasil, nós somos representados pelos nossos congressistas, né, deputados, senadores, no caso do município, os vereadores, e é para isso que é importante eu vi você falar e consultar as páginas disponíveis aí na internet, né, para fiscalizar e para saber em quem vota. Então, no caso dos municípios, nossos representantes são os vereadores, eles decidem por nós votamos neles e eles decidem por nós o que é melhor para o município e a gente fiscaliza. Mas no caso da consulta popular, é uma maneira do eleitor participar diretamente, é um exemplo de democracia direta e é muito bacana. Agora a gente tem que ir aos poucos e se acostumando. Pra você ter uma ideia, em 2018 teve uma consulta popular lá no Rio de Janeiro, eu acho que foi o município de Petrópolis, que a pergunta era se os cidadãos, os eleitores, queriam aqueles passeios de carroça a cavalo no município de Petrópolis. Quem conhece Petrópolis sabe que tem lá aqueles passeios históricos, né? Uma cidade charmosa, uma cidade histórica, e aí a pergunta foi se podia continuar utilizando aquelas carroças puxadas com cavalo, se os eleitores concordavam ou não. Agora, não me pergunta qual foi a resposta, porque eu não sei, viu, Ai, ai, ai. Doutor Roberto Rolo, muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez, estou sempre à disposição, um bom dia, uma boa semana. Ok, aí está, portanto, a gente aprendendo bastante com a participação do doutor Roberto Rolo, advogado, inclusive explicando essa história do IBGE, de que alguns lugares no Brasil tem mais eleitor do que habitante. Doutor, mas é possível, porque na verdade o domicílio eleitoral, que é onde o eleitor vota, não é necessariamente no mesmo município que ele mora. Então tem muita gente que sai do seu município de manhã e volta só à noite, porque vai trabalhar em outro lugar e pode perfeitamente transferir o seu domicílio eleitoral para essa cidade onde ele trabalha. Então, às 8h25.